Ai meu Deus, vamos lá que o dia 5 tem muito conteúdo. Oi, meu nome é Davi Dupin e esse é o Diário do UX, dia 5. Bom, na aula passada, no dia passado, eu vi bastante sobre como agradar, como trazer uma boa experiência de usuário para os Next Billion Users, que são usuários recentes da internet. E agora a gente vai ver não como as pessoas sofrem essa interferência, mas sim como as plataformas mudam a interação das pessoas com os aplicativos. Em outras palavras, você analisar a responsividade entre os meios de tecnologia que o seu aplicativo vai rodar, que o seu produto vai rodar. Então, por exemplo, no computador as pessoas costumam fazer sessões mais longas, costumam ficar mais tempo ali e eles têm mais recursos para explorar o seu site, que é o teclado e o mouse. Eles têm ali maior domínio da ferramenta. Então, o ideal é você ter coisas maiores, mais largas, mais complexas em formato desktop. O aplicativo, então, o formato de aplicativo para smartphone, ele é num formato que deve ser mais curto, porque as sessões são mais curtas, ele precisa ser mais minimalista, mais simples e também precisa se encaixar naqueles critérios do dia 5, que é o custo tem que se encaixar para celulares mais antigos, de custo mais baixo, e para os celulares top de linha. A internet é ideal que você pense também nas conexões, enfim. Tudo aquilo que a gente viu para o Next Billion Users tem que ver também para o smartphone aqui, tem que estar pensando nisso, porque no smartphone a ideia é ser o mais direto ao ponto, mais minimalista e focado em tarefas simples. Então, você pode, inclusive, fazer uma migração entre plataformas e isso a gente vai ver mais para frente. Mas, seguindo a linha de raciocínio, além do telefone além do celular e do computador, você tem smartwatches, geladeiras, você tem dispositivos inteligentes da casa, então você tem óculos VR também, então você tem diversas formas de você embutir seu aplicativo em diferentes plataformas. E a variar de cada plataforma, você vai ter o seu objetivo principal. Então, por exemplo, no celular, você quer fazer coisas mais simples, com os botões maiores, com as funcionalidades mais bem explicadas. Você precisa montar menus minimalistas, os movimentos você tem que padronizar para ser uma coisa já conhecida pelos usuários, porque a ideia do smartphone é ser prático e o do desktop é ser completo. E como você junta tudo isso? Porque se você pegar exemplos de grandes computadores, então, ou de grandes produtos de tecnologia, então, por exemplo, a Amazon tem o site deles para desktop, aí tem o aplicativo que você baixa, você consegue receber notificações na sua Alexa, você recebe notificações no smartwatch. Então, a Amazon é completamente integrada entre vários dispositivos. Mas como que deve ser feita essa integração? O que você deve levar em consideração na hora de fazer essas congruências entre as plataformas? Então, um ponto é você reparar no tamanho da tela, porque como a tela do computador ela é mais larga, ela é na horizontal, e geralmente o celular você usa ele na vertical, e num tamanho menor, você tem que se preocupar em deixar as coisas menores, mais enxutas no aplicativo do celular, focar nas tarefas principais do seu sistema, do seu produto. Enquanto isso, na versão desktop você pode trabalhar com ideias mais complexas, textos mais longos, estrutura dividida em colunas diferentes, porque é na horizontal, então você consegue dividir em várias colunas, enquanto no celular você divide geralmente em uma coisa só ou duas no máximo. E além dessa divisão do tamanho da tela, você tem as formas de interação também. É muito diferente alguém que está usando o teclado e mouse com alguém que está usando o dedo.
ou um comando de voz. Ou até mesmo, em alguns casos, você tem pessoas com deficiência que usam recursos diferenciados. Então, tem switches, tem várias alternativas de métodos de interação com o seu produto e você deve levar isso em conta na hora de testar o seu produto com seus usuários. Outro ponto é o layout do conteúdo. Como eu disse, a tela ela é diferente, então o seu layout tem que ser diferente. O layout do celular tem que ser minimalista, você tem que focar naquilo que é essencial. Então o seu layout ele vai ter uma formatação diferente, desde que você mantenha a identidade da marca em ambas as plataformas. Então você precisa mostrar para o seu usuário que ele entrando no seu aplicativo do celular é a mesma coisa que ele entrando no seu site. E a gente faz isso através de logo, esquema de cores, de formato dos elementos do site. Então, você usa um tipo específico de ilustração no computador, você tem que usar esse mesmo tipo de ilustração no celular. Manter ali um padrão visual para que você consiga correlacionar esses produtos, que são produtos diferentes, mas que se complementam entre si. E o outro ponto é a funcionalidade. Você precisa trabalhar a funcionalidade de acordo com o objetivo daquele dispositivo. Então, por exemplo, num smartwatch não é para ter como você escrever um e-mail, mas é para ter ali um aviso, chegou um e-mail para você. Porque não seria nada prático você escrever um e-mail pelo smartwatch. Mesmo que você falasse aqui, você descrevesse seu texto, se você errasse seria complicado para voltar atrás, apagar. Então, a funcionalidade de escrever um e-mail não seria adequada para um smartwatch. Mas já para celulares e computadores isso já funciona. Mas a ideia é que você respeite o objetivo de cada gadget para que você, na hora de juntar tudo, você tenha uma boa conexão entre eles. E aí é que vem o conceito dos 4 Cs do multiplataforma. Então, quando você tem uma aplicação multiplataforma, quando você está com um produto que ele é para ser desenvolvido para vários dispositivos, então tem esses 4 Cs que devem ser levados em conta, que são consistência, continuidade, contexto e complementarização. Então, a consistência é no sentido de layout mesmo, do visual. Então, o seu visual tem que estar consistente em todas as plataformas, que é como eu disse, você não pode sair mudando todas as cores, aí não botar logo do mesmo jeito, você usa elementos muito diferentes. Então, você não pode ter essa discrepância, você precisa ter uma coisa mais sólida, mais uniforme entre as diferentes plataformas. Então, por exemplo, quem faz muito bem isso é o Spotify. Independente do dispositivo que você esteja usando, eles têm um branding muito forte. O segundo C, que é a continuidade, é a ideia de você continuar de onde você parou. Então, vamos supor, você está ali escrevendo um e-mail no computador. Aí você vai ter uma reunião e você não conseguiu terminar o e-mail. Você salva ele como rascunho e enquanto você estiver no caminho, pegando um Uber, por exemplo, você pode continuar mandando seu e-mail pelo celular. O Spotify, mais uma vez, entra nesse exemplo, que é no sentido de que você está aqui no seu computador, ouvindo sua musiquinha e tal, e aí você quer sair para correr. Você consegue muito facilmente trocar o dispositivo. Então, você estava ouvindo música no computador, e aí você já troca para botar no seu celular e aí você já sai correndo na rua. E isso é muito prático e dá essa sensação de continuidade. A ideia de que os aplicativos se complementam entre si numa forma temporal. Então, você estava usando em um dispositivo, aí mudou para outro, você consegue trazer o que você estava fazendo antes. E isso, se a gente parar para pensar, realmente é muito útil. Imagina se você não conseguisse completar as coisas que você começou online, no computador, pelo celular. E o terceiro ponto é o contexto. Então, apesar de ter essa continuidade, a gente tem limitações naturais de cada dispositivo, que foi aquilo que eu falei antes. Então,
Se eu quisesse ouvir uma música do Spotify no meu smartwatch, não teria como, porque o smartwatch não tem entrada para fone de ouvido. Então, eu não vou conectar o fone aqui e sair correndo, sei lá, na rua, né, fazer minha atividade física e tô aqui com o smartwatch e o fone tá aqui balançando e tal. Então, a gente tem as limitações por dispositivo e você precisa saber trabalhar esse contexto. Então, num contexto de um smartwatch, você quer receber notificações, atualizações, coisas mais simples para você não ter que ficar tirando o celular do bolso o tempo todo. Você só quer atualizações ao longo do dia. Você não quer realizar tarefas complexas. O mesmo vale entre o celular e o computador. Se você precisa redigir um texto muito grande, pelo teclado do computador é mais prático. Então, provavelmente, você vai ter preferência por fazer isso no computador. Mas aí entra a questão da continuidade. É interessante você ter ambas as opções para o cliente, para o seu usuário. E o quarto C é a complementarização, que é você aproveitar as vantagens de cada uma das plataformas. Então, você saber utilizar todas em conjunto. Então, por exemplo, na Amazon eu tenho um dispositivo, né, um Echo Dot. E o que acontece é que, por exemplo, eu compro uma coisa na Amazon. Vamos supor que eu compre um caderno, compro um diário na Amazon. Aí, quando ele chegar aqui e o meu pedido foi entregue, o meu dispositivo Echo vai me avisar que o produto foi entregue e vai pedir para eu avaliar esse produto automaticamente. Então, eu posso até me esquecer disso, mas o meu dispositivo ele me dá essa memória, essa lembrança, e é algo muito orgânico. Tem uma nova notificação e aí ele fala: chegou seu pedido, gostaria de avaliá-lo agora? E aí eu vou lá e falo qual que é a minha avaliação e ela fica registrada. Isso é muito rápido, muito simples, muito mais fácil do que eu abrir o computador, ir lá no site da Amazon, achar o produto, digitar o review. Então, isso é a complementarização. Eu comprei pelo site porque é mais prático para eu comprar por lá, não dá para eu comprar por voz facilmente. Pode ser que venha o produto errado, não é bem o que eu queria, porque eu não vi o produto em si, né? Mas pela minha fala é muito mais fácil de dar uma revisão do produto. Então, os dispositivos se complementam. E assim, tudo isso ainda entra no conceito de acessibilidade, do ponto de vista que você tem que pensar em todas essas funcionalidades de todos esses dispositivos da forma mais inclusiva que seja possível, que atualmente é o design com foco na equidade. Então, você precisa pensar primeiro nas pessoas com deficiência. Então, existem algumas ferramentas, alguns ajustes que você pode fazer para possibilitar isso. Então, eu tenho anotado aqui que são modificação de cor. Então, você colocar ali um modo de alto contraste, um modo escuro, para pessoas que têm dificuldade de enxergar o conteúdo do seu produto. O controle por voz, então, permite não só que as pessoas que têm dificuldades motoras possam fazer as tarefas mais facilmente, mas também pessoas que estão ocupadas. Então, que nem o exemplo que eu dei do dispositivo da Amazon. Ele me dá a possibilidade de fazer um review muito mais rápido. Por isso é útil. Tem os leitores de tela para os deficientes visuais. Então, por isso é muito importante a gente sempre colocar as labels, né, os alt texts, para que quando o sistema de leitura de tela ele veja uma imagem, ele traduza aquilo numa coisa entendível para uma pessoa deficiente visual. E o último ponto é justamente isso, o texto alternativo, que possibilita essa facilidade nos leitores de tela. Bom, foi um pouco mais extenso hoje, porque eu vi várias aulas no dia 5, mas para resumir, a gente tem que se importar com a plataforma. Então, você tem que pensar, antes de fazer seus protótipos, qual que é o objetivo daquele dispositivo, como que eu posso me aproveitar das vantagens dele
para trazer uma melhor experiência de usuário e como eu posso controlar isso entre as plataformas de forma que o usuário tenha uma transição fluida entre eles ali e consiga operar tudo como se fosse realmente uma coisa só. E, além disso, sempre pensando nos Next Billion Users, sempre pensando na equidade, sempre trabalhando a empatia na hora de desenvolver o projeto. Ufa, hoje foi pegado. Valeu, até amanhã.